seja Deus, amém? Você pode dizer, louvado seja Deus. Até aqui nós chegamos, aleluias. Agora você não chegou até aqui por sua força, você chegou aqui porque Ele te trouxe. E o apóstolo Paulo disse, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Então não tenha medo, somente prossiga olhando para aquele que te salvou, amém? Louvado seja Deus, coisa maravilhosa, né? A presença de Deus, isso não há preço que possa pagar, não há preço que possa pagar. A presença de Deus nos hinos cantados, a presença de Deus nas palavrinhas que foram trazidas. Nós vemos Deus em tudo, nos falando, nos abençoando, nos animando. E o que nós queremos é sair daqui e levar isso para as nossas casas, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, aos jovens aqui de Erechim. Deus os abençoe, vocês estão de parabéns, irmão Israel, pelo esforço de preparar esse momento, de servir essa mesa tão sortida, né? Para nós nos alimentar. E eu olhando tantas pessoas aqui, eu pensei assim, o povo de Deus é um povo animado. O povo de Deus é um povo que realmente deseja a presença de Deus. Basta um alerta. Vamos ter uma reunião, vai ser de louvor ou vai ser de jovens, seja qual for. Se é uma reunião em torno da palavra de Deus, você sempre terá bastante pessoas, porque nós amamos a presença de Deus, amém? Somente uma pequena palavra para o encerramento, né, desta maravilhosa reunião. Convido vocês a abrir a Bíblia em São Mateus, louvado seja Deus, capítulo 19 de São Mateus, do versículo 16 a seguir, e depois o livro de Daniel, capítulo 1. Esteja bem atento, não perca a linha do Espírito, porque quem sabe a tua porção virá agora, e você precisa estar atento, amém? São Mateus 19, verso 16 em diante. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Observe, dentro do tema da reunião, decisão. Observe que bons propósitos não significam que sejam decisões. Bons propósitos não significa que seja aquilo que te trará a bênção, mas o que te traz a bênção é uma decisão tomada em cima desse bom propósito. E o jovem rico, ele tinha um bom propósito, mas na hora de decidir, faltou-lhe. Então, ele pediu para Jesus, que eu farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito,
vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Você pode repetir comigo? Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluias! E agora aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Podeis assentar-nos. Dentro desse tema decisão, a vida ela é feita de decisões. Nós tomamos decisões todos os dias. Nós tomamos decisões dentro de decisões. E como disse, creio que foi o irmão Mateus, que as decisões trazem consequências. E eu quero dizer uma coisa, que colher aquilo que plantou não é castigo. Porque às vezes a pessoa diz: Deus está me castigando. Não, colher o que plantou é consequência de uma decisão. Às vezes você vê as pessoas ali fora no mundo e elas indagam sobre a bondade de Deus, dizendo: se Deus é um Deus de amor, como vocês pregam, se Deus é um Deus de misericórdia, por que Ele envia as pessoas para o inferno? Aí é onde as pessoas se enganam. Ele não envia ninguém para o inferno. A Bíblia não é o que muitos pensam, um livro de ameaças. Se você não fizer isso, eu vou te mandar para o inferno. A Bíblia não é um livro de ameaças. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para com seu povo. Veja que em São João, não precisa vocês procurar, senão você perde a linha, só ouçam. São João capítulo 3. Olha só. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha agora, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora veja que no verso 17 que nós lemos, diz que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Podemos dizer que Deus enviou a sua palavra, a Bíblia, não para condenar, não para enviar ninguém para o inferno, mas para salvar. Essa é a missão da Bíblia. Esse é o objetivo da palavra de Deus, salvar. Agora, o profeta diz assim que as pessoas são corajosas para ir para o inferno. Necessita muita coragem para ir para o inferno, porque tem que ter coragem de renunciar a Cristo, tem que ter coragem de negar a fé, tem que ter coragem de trair um amor tão grande como o de Cristo, tem que ter coragem de pisar no sangue de Cristo. Então veja, irmãos, que a Bíblia não é, se há algum visitante aqui entre nós, quero dizer, a Bíblia não é um livro com ameaças, ameaçando o inferno. Não, não, a Bíblia é um livro que expressa o amor de Deus. Se você visse uma pessoa caminhando em direção de uma cascavel, uma cobra venenosa, e aquela cobra está ali, pronta para te dar a picada, você, quem sabe, gritaria e diria: irmão, não segue por ali, não vai por ali, vem por aqui. Aí a pessoa continua indo em direção à cobra, você diz: ela vai te picar, você vai morrer. Eu pergunto: você está ameaçando de morte? Não, você está expressando a sua preocupação, dizendo: não vai por ali. Assim é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É razão para buscar uma conversão, mesmo quem já é crente, se você se alegra com a morte do pecador. Mesmo que seja um traficante, mesmo que seja a pessoa mais má que possa existir, se há alegria, dizendo bem feito, não há o Espírito de Cristo em você. Porque Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas Deus tem prazer na morte do justo, porque o justo está voltando para casa. Agora, ir para o céu, ou deixar de ir para o céu, depende da sua decisão. Como falou o irmão aqui na última palavra, você não precisa vencer uma batalha, ela já foi vencida por Cristo Jesus. Mas você precisa decidir se beneficiar dessa batalha vencida. Se me servisse uma mesa repleta de alimentos e eu estivesse morrendo de fome, e dissesse: é de graça, não precisa pagar, mesmo sendo gratuitamente, se eu não tomar a decisão de me levantar, de me assentar naquela mesa e comer, eu morrerei.
Então veja como disse o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a mais alta corte, quando aquele homem que estava condenado à morte por um crime, e o amigo dele correu até Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, estava em uma chácara, passando o final de semana. E isso há muitos anos atrás, era as coisas tudo muito simples ainda, quanto mais em uma chácara. E aquele homem chega ali e diz: presidente, amanhã meu amigo será fuzilado, mas eu sei que só o Senhor pode livrar ele da morte. Você sabe que o presidente tem o poder de perdoar. Mesmo que fosse julgado pela Suprema Corte, como aconteceu, não vou citar um caso, mas vocês sabem aí, de um caso que o presidente Bolsonaro assinou perdão para alguém. E aquele homem disse: só o Senhor pode. Outras palavras, já esgotou os recursos, já foi julgado na última corte. E eu quero lhe dizer, Abraham Lincoln, meu amigo, não é isso que parece ser. Ele é um bom homem, ele não fez aquilo premeditadamente, aquilo foi um acidente, o senhor poderia dar uma chance para ele. E Abraham Lincoln, sendo um cristão, pegou um papel, diz a história, um papel de embrulho, que estava ali na sua casa de chácara, quem sabe até amassado, deu uma alisada naquilo e escreveu: não matem fulano de tal, eu, Abraham Lincoln, o perdoo. E entregou nas mãos daquele homem. Pensa a alegria daquele homem. Eu penso que ele imaginava assim, seu amigo saltando de alegria. É o que você, quando recebeu a mensagem também, você lembrou de um parente, do amigo: eu vou levar isso, parece que todo mundo ia aceitar. E quando ele chega ali no presídio, ele diz: eu preciso falar com fulano de tal, prisioneiro. Eu tenho uma carta assinada pelo presidente dos Estados Unidos, e eu tenho que entregar a ele. E eles então o conduziram até a cela daquele homem, e aquele homem estava ali, abatido, depressivo, e ele disse: ei, fulano, amigo, você não vai morrer. Eu consegui o seu perdão, assinado por Abraham Lincoln, está aqui. Aquele homem pega aquele pedaço de papel, sujo, e disse, olhou bem no rosto do amigo e disse: o quê? Eu pensava que você era meu amigo. Você, sabendo que amanhã vou morrer, você vem me fazer uma piada dessa? Ele disse: não estou brincando, é a assinatura, foi o presidente que lhe perdoou. Ele disse: jamais. Se tivesse sido o presidente, estaria em um papel timbrado, com o timbre da República, não um papel velho como esse. Esmagou aquilo e jogou fora. No outro dia, ele foi fuzilado. Chega a notícia a Abraham Lincoln que mataram o prisioneiro. E ele diz: como? Quem? Fulano de tal. Não, calma, há um engano. Esse homem eu o perdoei. Quem sabe o mensageiro disse: é esse mesmo Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln agora vai para cima das autoridades. Como vocês ousam matar o homem que eu perdoei? E o caso foi parar na justiça. E subiu à Suprema Corte Americana, e os juízes julgaram o caso, e chegaram ao veredito:
Perdão só é perdão para quem aceita o perdão. Era necessário que aquele homem decidisse aceitar aquilo, mas ele decidiu em rejeitar. Como lemos aqui do jovem rico, ele tinha desejo da vida eterna, mas ele não tinha segurança. E ele, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele foi encontrar Jesus, se apresentou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi logo citando as Escrituras: não adulterarás, não matarás. O moço esperou Jesus terminar e disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha tenra infância. Ou seja, ele era religioso. Então Jesus parou e pensou consigo: há algo estranho. Ele já é um religioso, ele já é um guardador da lei. Então, com seus olhos proféticos, ele pôde olhar dentro do coração daquele moço e viu que ele era um idólatra. Mas não um idólatra que adorava imagens, porque a idolatria é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Se o teu marido está entre você e Deus, você é idólatra. Se a tua esposa está entre você e Deus, você é idólatra. Precisamos ter Deus em primeiro lugar. E o moço tinha como primeiro lugar o amor pelo dinheiro. Quem sabe não é o caso de muitos, de alguns aqui esta noite. Mas pode ser o amor pela vaidade, pode ser a inclinação para o pecado, para as coisas do mundo, para a imoralidade, seja lá o que for. E você diz: bem, mas que culpa eu tenho se eu nasci com essa natureza? Eu já fiz de tudo, eu não dou conta. Então eu me entreguei. Quando o moço olhou para a proposta de Jesus, ele olhou para dentro de si e viu que o seu amor era maior pelo dinheiro. Ele virou as costas, saiu triste e pesaroso. Naquela hora, Pedro, que sempre estava fazendo perguntas, eu penso, irmãos, que Pedro, vocês sabem que Pedro, pelo que nós vemos na Bíblia, a característica dele era um homem explosivo, era um homem nervoso. E quando ele olhou aquele jovem falando com Jesus, um jovem idolatrado na cidade, aonde o sacerdote tinha ele como exemplo de cristianismo, ou de religião naquela época, mas não via o que estava lá dentro. E Pedro, olhando, pensou consigo: se esse não se salvou, e eu? E eu, esse Pedrão brabo, nervoso? E aí ele interrompe e ele indaga Jesus e disse: mestre, quem poderá se salvar? Em outras palavras, mestre, se esse moço de qualidade não vai entrar no céu como o senhor está falando, e eu? Quem poderá se salvar? Aí Jesus olha para Pedro e os apóstolos e fala aquilo que eu penso que ele gostaria de ter falado para o moço.
mas não falou, porque o moço não decidiu em ouvi-lo. Tudo depende da sua decisão. Jesus olha para Pedro e diz, porque Pedro disse, é difícil, Senhor. Em outras palavras, Jesus disse, não digo difícil, mas mais do que difícil, é impossível. Aí Pedro cai de costa. Achei que ia receber um ânimo, e ele disse que é mais do que eu estou pensando, é impossível. Mas daí Jesus seguiu e disse, mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Ou seja, é eu que vou dar a vocês a graça de vencer o pecado. É eu que iria dar ao moço a graça de vencer o amor ao dinheiro. Mas ele não decidiu me ouvir. Ele não decidiu continuar na minha presença. É necessário, jovem, eu sei que hoje, a era em que nós vivemos, é uma era satânica, de tal maneira que há demônios. Pense vocês, 200 milhões de demônios, jovens, você que é bom em matemática, 200 milhões de demônios foram soltos nesses últimos tempos. Eles estavam aprisionados durante todo os 6.000 anos da terra. E eles foram soltos durante a Segunda Guerra Mundial, pelos 4 anjos que a Bíblia cita. E o profeta diz, são 4 anjos do mal, Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. Ali, irmãos, foi solto 200 milhões de demônios. E por que eles estavam presos? Porque se eles tivessem solto desde o início, a terra não teria chegado até onde chegou. Agora, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então faça a conta e veja quantos demônios para cada pessoa. Se você somar, dividir só os 200 milhões, dividindo por 7 bilhões, vai dar, sabe quanto? 34. Ou seja, para cada 34 pessoas, há um demônio especialista para cuidar de levar aquelas almas ao inferno. Fora os demônios que já existiam. Por isso a razão que o pecado, depois da Segunda Guerra Mundial, ele alçovou como foguete. Porque são demônios especialistas. Não são demônios bobos, não. São demônios que trabalham com estratégias. Colocando cinema dentro de casa, todo tipo de entretenimento, de coisas que aparentemente não é errado, mas tira o teu tempo das coisas de Deus. Você diz, é impossível vencer. Mas Jesus disse, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Quando Eliseu estava ali na sua casa, e o seu moço Geazi levantou pela manhã, e abriu a janela e viu que o exército sírio havia cercado a casa, ele volta correndo e diz, meu pai, estamos cercados. O que será de nós? Eliseu, com toda a calma e serenidade, lhe disse, maior
mais são aqueles que estão conosco do que o exército da Síria. Eu penso que Geazi voltou para a janela. Quem sabe eu não vi. Olhou mais para cima da montanha para ver se o exército de Israel estava ali. Porque Eliseu disse, são mais os que estão conosco do que o exército sírio. Ele volta e diz, não vejo nada. Daí Eliseu diz, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando ele abriu os olhos espiritualmente, ele viu as montanhas cobertas de carros e cavaleiros de fogo. Se o diabo, irmãos, guardou para o fim dos tempos um demônio para cuidar a cada 30 e tantas pessoas, Deus tem somente para ti um anjo que está à tua disposição todos os dias. Aleluias! E se esse anjo tiver alguma dificuldade, ele chama reforço. Foi o que o anjo de Daniel fez. Daniel estava orando e a Bíblia diz que os demônios impediam que a oração de Daniel fosse respondida. E o anjo brigava, lutava. E ele não deu conta sozinho, ele chamou ajuda. E o que fez? Abriu o caminho. E Deus veio até Daniel. Então maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está contigo, moça, moço, do que aquele que está no mundo. Você não vai para a escola, não vai para a faculdade sozinho, sozinha não. Há um anjo que está ao teu lado, diariamente cuidando de você. E sabe como que ele olha para você? Ele não olha para você como sendo uma autoridade sobre você. Ele olha para você com reverência, tendo você como autoridade sobre ele. Porque nós somos filhos e eles são servos. Eles estão bem atentos porque eles dizem, nós temos que proteger o filho do rei. Eu recebi ordem para acampar ao redor dessa filha, desse filho. Então não há o que temer. Maior é o que está conosco. Mas você precisa decidir e dizer, eu quero Jesus. Eu quero a sua presença. Eu quero o seu Espírito. Mas a maior prova da decisão é as atitudes. Se você diz para mim assim, olha, debaixo daquela árvore ali, próximo do rio, tem uma panela de ouro. E eu olhar para você e dizer assim, sabe, irmão, eu creio em você. Eu não duvido nem 1%, eu creio que você está me falando a verdade. Mas se eu me levantar dali e for para casa, você vai olhar e vai dizer assim, ele não creu. Agora, eu posso não dizer nada para você, mas se eu me levantar dali e já for atrás de uma enxada, de uma picareta, de uma pá, você vai dizer, ele acreditou. Então, quando nós, irmãos, decidimos por ele, nossas obras mostram. Você está no culto de oração, buscando o azeite. Você está lendo a mensagem, você está lendo a Bíblia, você está se consagrando. Por quê? Porque isso é prova de que você decidiu. Uma vez eu falei para um jovem, muito tempo desviado, e eu olhei para ele e disse assim, ei, já está na hora de você voltar. Ele olhou para mim e disse assim, se eu sou um predestinado, eu serei salvo de qualquer maneira. Isso é atitude de quem não é predestinado. E Deus não predestinou, não é esse o tema, mas Deus não predestinou, dizendo assim, esse eu quero, aquele não quero, esse eu quero, aquele não quero. Se ele fizesse assim, ele seria injusto.
Ah, mas ele diz que ele amou a Jacó antes mesmo que nascesse, antes que tivesse feito qualquer coisa. Mas lembre-se que ele conhece o futuro antes que o futuro chegue. Ele sabia que Jacó não teria condições, moça, mas que Jacó gemeria, desejaria. E ele sabia que Esaú, nascendo com o direito da primogenitura, iria desprezar. Por isso ele aborreceu Esaú antes mesmo que ele nascesse. E o profeta é muito claro, ele disse: Deus nos predestinou mediante ao seu pré-conhecimento. Não que seja que ele olhou e disse: aquele irmão, o Pedro, eu vou predestinar, vou colocar no livro da vida do Cordeiro, porque eu vejo que ele vai dar conta. Se fosse assim, não haveria ninguém na lista do céu. Ele não predestinou baseado na condição, mas ele predestinou baseado no teu desejo, na tua decisão. Porque decisão é algo que pertence só a você. Deus não decide por você. Deus não decide por mim. Depende de nós dizer sim ou não. Ele viu isso antes da fundação do mundo. E ele disse: ele será a pessoa mais incapaz, mas eu vejo o que ele deseja. E o profeta diz na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, se não me falha a memória, ele disse assim: ele viu que haveria alguns que desejariam ser salvos, então ele tinha que preparar um meio para que eles fossem salvos. E eu pergunto essa noite: há alguém aqui que deseja ser salvo? Aleluia! Então ele preparou já o meio para que você fosse salvo. Aleluia! Glória a Deus! Mas você precisa girar o botão, dizendo eu quero, porque Deus não pode decidir por você. Coisa triste, irmãos, é ver pessoas rejeitando. Por exemplo, eu já vou concluir. Não pense que as pessoas vão para o inferno por causa do pecado. Não, porque todo homem é pecador. Se alguém está lá no lago, se afogando e gritando socorro, socorro, e você joga uma boia até junto dele, e ele empurra aquela boia e continua gritando socorro, socorro, e ele morre, ninguém poderá dizer lá no velório: ele morreu porque não sabia nadar. Não é verdade. Ele morreu porque rejeitou o socorro. Ah, ele foi para o inferno porque ele era fraco, ele era pecador. Não, ele foi para o inferno porque não decidiu buscar em Deus o perdão e a graça. Mas buscar o perdão, tem uma coisa, irmãos, não é o sangue literal, a química que perdoa, é a vida de Cristo. Ele derramou aquele sangue, morrendo no meu lugar e no seu. Era eu que deveria morrer. Mas há uma coisa só que aciona aquele sangue, que aciona a graça para nos perdoar. Sabe o que é? Um real arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, mesmo o perdão estando lá, porque a única coisa que aciona o perdão é o arrependimento. E arrependimento é o quê? Meia volta. Aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. A pessoa dizer eu estou arrependida e continua no pecado, não é arrependimento. Quem sabe seja remorso pelo pecado, é diferente de arrependimento. Alguém pode matar alguém e ficar com remorso, mas não significa que ele está arrependido. Arrependimento é aquela dor por ter feito aquilo.
Arrependimento é aquele sentimento que diz: oh Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Aquela mulher, perturbada, angustiada, desesperada, os médicos não podiam fazer nada, o pastor dela não pôde fazer nada, orou por ela, a igreja orou, e ela cada vez pior. Aí o pastor dela disse: irmã, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Olha, eu conheço um homem chamado William Branham, ele tem um dom especial, vai até ele. E ela foi. E ela chegou lá e disse: irmão Branham, meu pastor me enviou até o senhor, porque eu estou passando por essa situação, e já foi feito tudo, ele já orou, a igreja orou, e eu não sou curada. O profeta parou e pensou: há algo então a mais. Porque o irmão Branham diz: se você está em pecado, pode derramar um balde de azeite e passar a noite inteira ungindo aquela pessoa e o demônio não sai. Aí o profeta foi com aquele dom, penetrou dentro do espírito dela. E de repente ele disse: irmã, eu vejo você dentro... O teu problema, ele disse, começou assim: o teu problema tem a ver com um carro. Ela disse: não, irmão Branham, nunca me envolvi em acidentes. E ele continuou relatando a visão: eu vejo você dentro de um carro verde, com um homem, e esse homem não é teu marido. Teu marido estava na guerra nessa época. Ela disse: oh irmão Branham, não fala isso, eu já acertei, já pedi perdão para Deus. Ele disse: tu não pecou contra Deus, tu pecou contra o teu marido. Ah, irmão Branham, mas eu não posso pedir perdão para ele. Se eu fizer isso, ele vai me deixar. Olha a questão da decisão. O perdão está ali, a graça está ali, mas eu preciso decidir. O jovem rico precisava decidir, e Deus o ajudaria. Ah, se eu fizer isso, meu marido vai me deixar. O profeta diz: e o que importa, se Deus já te deixou? Aí de repente ela disse... Ela foi atrás, ela acertou e ela foi liberta. Então, as pessoas serão condenadas por terem abusado da graça, por terem rejeitado, pisado. Não por causa do pecado, porque pecador todo mundo é. Por isso eu digo, irmãos, cada jovem, cada um de nós, há muito poder em tuas decisões. Você sabe, escuta isso aqui, você sabe que o céu e o inferno vivem em expectativa para ouvir o que você vai falar? Sim, porque Deus nos fez uma autoridade. Lembra que Deus deu poder a Adão para governar a terra. O homem caiu, mas ele continua sendo uma autoridade caída. Por isso a Bíblia diz: se com teu coração crer e com tua boca falar, você recebe. Ou seja, você precisa proferir, confessar. Por isso que o céu está em expectativa. Porque Deus está esperando você decidir e dizer: eu quero a tua graça, eu não aceito essa enfermidade. Você é uma autoridade, e Deus respeita essa autoridade que Ele te deu. Deus não atropela, escuta irmão, Deus não atropela a tua autoridade. Ele é educado, e o diabo também sabe que você é uma autoridade, e ele fica esperando o que você fala. Porque saiba que o medo também é fé. Como assim? O medo é uma fé pervertida. Quando você tem fé em Deus, você tem fé que Deus pode te salvar, que Deus pode te curar. Agora, quando você tem medo de morrer daquela doença, quando você tem medo
que o demônio te faça, leve ao inferno, você está dizendo o quê? O diabo pode me levar para o inferno, o diabo pode me colocar em enfermidade. E o diabo diz: eu posso sim. E eu vejo que você crê que eu posso. Por isso, não confesse derrota. Seja a situação que for, sempre diga: maior é aquele que está comigo. E Deus tomará essa palavra. Como ouvimos o testemunho do irmão, se ele gritasse: oh meu Deus, meu filho morreu, o diabo olharia lá de baixo e disse: olha, ele crê que eu posso e que eu fiz. Mas como ele gritou: em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de morte, Deus toma aquela palavra. É você que decide pela vida ou pela morte. Deus não pode decidir por você, o diabo não pode decidir por você. Olha como você é importante. E concluindo o que eu disse, Deus não leva ninguém para o inferno. É as pessoas que vão em razão da decisão delas. Você levanta pela manhã e você vai no espelho escovar os seus dentes e você olha e você pensa que você está vendo você. E se eu disser que você não está vendo você? Você está vendo a casa onde você mora. Porque você é um espírito que está lá dentro. Que a Bíblia diz que nós viemos de Deus. E o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra como era. Essa casa que você cuida, essa casa foi feita do pó. E nesta casa, preste atenção aqui, você tem 5 sentidos. Porque essa casa é feita da matéria. Os 16 elementos da terra. O ferro, o fósforo, o cálcio, o potássio, todos os tipos, o enxofre, todos esses materiais da terra compõem o corpo. E Deus deu para você 5 sentidos para que você tenha contato com a matéria, porque esse corpo é matéria. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Agora, vem comigo aqui, imagine se você não tivesse visão. Estaria tudo escuro aqui. Imagine se você não tivesse visão e nem audição. Você estaria aqui num silêncio terrível. Não vendo, não escutando. Mas ainda você podia apalpar. Agora imagine se você não tivesse tato. Imagine você não tendo o olfato, o paladar. Não tem nem como imaginar, é horrível. E quando a pessoa morre, o que acontece? O motorzinho para de funcionar e essa casa apaga. E aí, o espírito que está ali dentro, que é você, se enquanto você viveu, você decidiu por Deus, você decidiu pela palavra, você tomou Deus em sua palavra, o que vai acontecer? Quando você sai dessa casa, do lado de fora da casa, já vai ter anjos te esperando. Por isso a Bíblia diz: não temerei quando tiver que passar o vale da sombra da morte. E esses anjos farão o quê? Te farão companhia nesse trajeto entre a terra, a dimensão da terra e a dimensão do céu. E quando tu chega lá no céu, tem uma casinha nova. E você entra dentro daquela casa nova, que nunca mais envelhece. Pode ter um incrédulo aqui dizendo: quem pode provar isso? Ninguém viu. Mesmo que ninguém visse, eu queria, porque a palavra diz, mas houve sim pessoas que viram. E não só crentes. Eu já vi depoimento de ímpios, dizendo que quando parou o coração,
saiu do corpo. Eu vi há poucos dias um deles contando, tinha 6 ou 7 demônios horríveis. E quando ele sai do corpo, aqueles demônios disse: vem conosco, há tempo nós estamos esperando, vamos. E ele começa a caminhar e aqueles demônios apressam e dizem: anda ligeiro. E quanto mais ele andava, mais ele entrava numa névoa escura e terrível. Mas ele voltou para o corpo. Mas o cristão, a irmã Hope, quando ela morreu, lembra, ela estava lá, coberta já com lençol, morta. E o profeta chega e o doutor disse: Billy, é tarde demais, ela já partiu. Ele disse: onde ela está? E ele foi lá e ele puxa aquele lençol e ela está ali morta. E ele chama: Hope. E ela abre os olhos e ela diz assim: Billy, por que me chamou? Eu estava indo por um caminho, havia palmeiras dos 2 lados e 2 anjos me acompanhavam. Era tão maravilhoso, mas eu ouvi a sua voz e tive que voltar, Billy. E aí ela olha para o seu esposo, o irmão Branham, e diz: Billy, você sempre prega sobre o céu, mas você não tem noção como é lá do outro lado. É mais maravilhoso do que imagina. Então a Bíblia, a palavra veio para levar todos ao céu. Mas quando a pessoa não decide por Deus, quando o corpo delas apaga, os 5 sentidos morrem, a alma, o espírito sai. E ele olha para trás e vê seu corpo morto. E quer voltar para o corpo e não pode. Eu morri, quero ir para o céu, não pode, não tem luz, não tem Deus, não tem anjos para levar. E aí o que vai acontecer? Lembra que o espírito, se o corpo tem 5 sentidos, o espírito, que é o que mora dentro do corpo, também tem 5 sentidos. Os 5 sentidos do corpo colocam em contato com a vida, a matéria. E os 5 sentidos do espírito com a vida espiritual, que é a memória, raciocínio, afeto, arrazoamento. Tudo isso continua vivo. E a pessoa sai do corpo e lembra: eu tive a oportunidade, era para me decidir, eu deixei para depois, eu não quis. E esse senhor que conta a experiência dele de quase morte, ele disse que a mente, depois que morre, é algo extraordinário. A capacidade dela é muito mais além do que ela no corpo. Ele disse que a vida dele toda passou diante dele com tanta nitidez, atos, consequência, tudo que fez. Ele conseguia pensar em tudo ao mesmo tempo. Inferno é isso, Deus não manda ninguém. Inferno é um caminho que fica, um abismo, melhor dizendo, que fica entre a terra e o céu. E o pior, e os demônios atormentando, e aquela alma caindo na escuridão. Não estou falando isso para amedrontar ninguém, só estou falando que você é responsável pela tua decisão. Não põe culpa em Deus. Não põe culpa no irmão, não põe culpa, mas eu parei porque fulano fez aquilo e eu não suportei. Não. O problema é que você não decidiu olhar para Cristo e não olhar para os problemas, olhar para Cristo e não olhar para o mundo. Então, irmãos e irmãs, Deus, Ele espera, com muito prazer, ver a tua decisão. Isaías capítulo 53. E ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito.
Você pensa, chega a pedir perdão para Deus, parece que tu chega envergonhado. Oh Deus, parece que Deus vai ficar bravo. Às vezes você olha para Deus como um carrasco. Não, Deus não está olhando para ver as mínimas coisas para te condenar. Deus está olhando para ver as mínimas coisas certas para te abençoar. E quando você chega arrependido e pede perdão, Deus sorri, porque Ele diz: eu verei o resultado do meu trabalho e ficarei satisfeito. Agora que triste, irmãos. Eu nunca esqueci, desde a primeira vez que eu li, creio que é Jeremias, não lembro agora o local, mas lembro muito bem da Escritura, que diz: se o ímpio esquecer da sua impiedade, Deus esquecerá de todo o mal que ele fez. Mas se o justo esquecer da sua justiça, Deus esquecerá do bem que ele fez. Uma vez, pastor Fabroni pregou uma mensagem intitulada: Deus é já. Deus não é ontem, Deus não é amanhã. Não é viver baseado na experiência que eu tive ontem. Eu no início da minha fé, eu era dedicado, eu orava, eu fazia isso. Isso serviu para aquele tempo. E hoje? Eu estou esperando me aposentar. Eu estou esperando ter umas folgas e eu vou me consagrar. Irmãos, Deus é já, é agora. Quando Ele voltar, Ele tem que te encontrar no posto do teu dever agora. Se não está dando conta, não importa. Isso eu quero dizer. Se Ele te encontrar lutando para fazer o que é certo, Ele não vai dizer: ei, faltou mais da metade para fazer. Não, não, não. O que faltar, eu pago quando voltar. Tudo o que Ele quer é te encontrar no posto do teu dever. Você decidiu pela verdade, você decidiu pelo céu, você decidiu pelo perdão. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Eu quero deixar uma frase para você meditar. Essa frase, há muitos anos, numa vigília, o pastor Febroni disse para a igreja, e eu nunca esqueci. E a frase é o seguinte: você é o que é, até quando você quiser. Você é o que é, até quando você quiser. Porque se você decidir agora e dizer: eu não serei mais esse crente comprometido com o pecado, eu não serei mais esse crente viciado em jogos, e que Deus me livre de alguém dizer viciado em pornografia, e seja lá o que for, mas mesmo que seja isso, e você disser: eu não vou ser mais esse tipo de jovem, Deus me dará graça. Se você decidir, Deus tomará a tua decisão. Agora não pense que Deus vai fazer as coisas como um toque, uma virada de chave. Sai daqui e já não sente mais desejo de nada. Não, Deus vai construindo em você uma nova natureza e novos desejos. Mas para isso você tem que manter naquela decisão. Manter naquela decisão. Manter olhando para Deus, manter confessando o Calvário, manter confessando a fé. Tudo posso naquele que me fortalece. É maior Deus do que minha carne, é maior Deus do que a tentação, e você vai confessando isso, e isso vai se materializando na sua vida. Aleluias. Feche seus olhos nesse momento. Sobre o solo musical. Não tem como nós terminar esta reunião, que foi falado desde o início. Deus abençoe aos jovens aqui, o irmão Israel, a esse tema tão inspirado. Não tem como nós encerrar a reunião sem dar uma oportunidade para você decidir. E eu quero
com todos com os olhos fechados. Primeiramente eu quero dar a oportunidade a alguém entre nós que ainda não serve a Jesus, e você sabe que se morrer, você não tem Ele para te acompanhar na jornada até a vida eterna. E você nesta noite viu que tudo isso depende de você. Quem sabe você diz, eu não vou me batizar, porque o que adianta batizar? Tem pessoas lá pior do que eu. O diabo sempre vai ter esse tipo de justificativa. Ele não vai mostrar aqueles barcos que estão cortando as águas, chegando no porto. Não, ele vai mostrar aqueles que afundaram. Alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Você quer levantar a mão e dizer assim, eu não vou sair daqui hoje sem aceitar Jesus como meu Salvador? Alguém entre nós? Está entre você e Deus. É você que tem o poder de decidir. Eu não posso decidir por você. Por mais que eu gostaria, mas eu não posso decidir por você. Você gostaria de levantar a mão? Quem sabe você está dizendo, pensando, mas que adianta eu levantar a mão e amanhã eu continuarei na mesma vida? Não, não é você. Lembra que o jovem rico pensou assim. O jovem rico pensou isso. Que adianta eu dizer para ele que vou vender meus bens, se amanhã eu vou estar mais apegado a eles? Mas Jesus queria uma oportunidade para dizer para ele, filho, você não pode, é impossível para você, mas é possível para Deus. É possível para Deus te dar vitória. Alguém? Levante sua mão bem alto para que eu veja. Você quer aceitar a Jesus como teu Salvador? Há alguém que, quem sabe, há uma mão lá atrás, algumas mãos. Vocês querem vir à frente receber a oração? Pode vir à frente. Há alguém que está fora da ceia, quem sabe, você está fraco. O diabo conseguiu fazer você parar. Você gostaria de tomar uma decisão esta noite e dizer, eu vou reativar a minha fé? Alguém? Levante sua mão, se há alguém entre nós que não gostaria de sair daqui sem decidir retornar aos caminhos do Senhor, perdoar. Há pessoas vindo à frente. Lembre-se, o profeta diz que é necessário ter coragem para ir para o inferno, porque a pessoa tem que ter coragem para rejeitar a oportunidade. Há mais um casal vindo à frente. Pode vir, pode vir. Você tem poder essa noite. Você tem poder para decidir o teu futuro. Decida por Deus. Há mais um jovem vindo aqui. Há mais alguém? Você quer voltar? Você quer decidir a retomar os caminhos do Senhor? Pode vir à frente enquanto eu vou orar por eles. O irmão vai cantando. E se alguém mais desejar decidir enquanto eu estiver orando por esses, eu espero você aqui na frente. Há mais um jovem vindo. Eu não costumo forçar a chamada de altar. Tem que ser algo que parte do teu coração. Se Deus falou contigo, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ah, mas eu saí da igreja, eu fui frustrado. A Bíblia diz, é inevitável que não haja escândalo. Sempre houve, mas há aqueles que fazem o certo. Há famílias que são exemplo de fé. Há moças que são exemplo de fé. Há moços que são exemplo de fé. Para você olhar.
Jovem, se você viu moços e moças que na igreja é uma coisa, lá fora é outra, mas lembre-se, há moços e moças que têm mostrado que Cristo está na vida deles. Há mais uma vida vindo. Eu vou orar por eles. Eles usaram o poder que eles têm nas mãos esta noite. Eles usaram a autoridade que eles têm para decidir pela vida, para decidir pelo perdão, para decidir pela reconciliação. Mas fico a pensar o que seria de mim se não fosse desse jeito. Qual forma para encontrar ou maneira de achar quem me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque
Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Sou de novo aqui e quero ter poder. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Louvado seja Deus. Diga: louvado seja Deus. Fale comigo: obrigado, Senhor, por ter vencido por mim, por ter decidido por mim. Pai, nesta noite, eu já decidi por Ti, mas eu tomo, ó Deus, decisões dentro de decisões. Eu te seguirei. Diga: eu te seguirei por onde eu for, porque eu sei que aquilo que é impossível para mim é possível para ti. Obrigado, Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. É para ti toda a honra, Pai. É para ti toda a glória. Ó Cordeiro digno de louvor. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Cura-se a enfermos nesta noite. Repreendo em nome de Jesus toda enfermidade, toda depressão, todo mal. Saia em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus os abençoe. E você que decidiu em retornar à fé, procure depois o pastor e volte à comunhão. Vamos seguir, está perto. O céu é logo ali. Deus abençoe.